A seleção feminina perdeu de 7-1 dos garotos sub-15. Caramba, a gente espera que os profissionais adultos façam muito melhor, certo? Mas eu já falei outro vídeo aqui, mas o pessoal continua teimando. A parte física masculina e a feminina são muito diferentes. E tem gente que ainda continua tentando comparar e achando que vão ter os mesmos resultados. Mesmo garotos adolescentes conseguem ter um rendimento muito acima. Eu trouxe aqui alguns vídeos da seleção brasileira e da seleção da Suíça, que perdeu de 7-1. Nós temos aqui a seleção brasileira, nossa seleção canarinho, onde com Marta e tudo, em 2021, tomou 6-0 do Sub-15. Caramba, você não esperava isso? Vamos dar uma olhada aqui. Em 2021, a seleção brasileira de futebol se preparava para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Rio Grande do Sul. Então a treinadora da seleção, a sueca Pia Sundhage, fez um jogo treino com o time sub-16 do Grêmio, e o resultado foi a derrota da seleção brasileira para o time sub-16. Porra! Vale lembrar que Marta e Cristiane estavam no jogo. É impossível. Tanto a CBF quanto o Clube Gaúcho não divulgaram o placar. Ué? Mas o GE apurou que foi 6-0 para os garotos gremistas. Tudo isso? Esse tipo de treino, jogo misto entre homens e mulheres, é mais comum do que parece e normalmente é usado para preparar melhor as atletas para competições de nível internacional. O quê? Não acredito. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa é uma prática muito comum, com homens enfrentando mulheres, inclusive com os jogos tendo os estádios lotados, narração e transmissão pela TV com uma boa média de audiência. Legal! Pois é. E você ouviu essa notícia? Esse tipo de notícia não vem à tona, esse tipo de notícia não vem aparecendo, sendo falado. Não se fala. Por quê? Porque é contraproducente o esporte feminino. Mas isso não deveria ser utilizado de forma para construir. Porque quando a seleção brasileira masculina, quando sofre alguma derrota, tudo bom que eles vão treinar com a garotada ali, você não vê falando, eles não vão perder mesmo para os garotos ali de 15 anos, não vão mesmo. Mas quando tomam uma derrota, um jogo vexatório, não caem esculachando, não caem massacrando os caras, cai. Jogo de futebol, você vai ver um em São Paulo, Rio, ou vai ver um grande clássico, não é, caramba, o bagulho é tenso, não é? Mas quando o time perde, não é a sua própria torcida, a internet, a televisão, não se fala, mas quando é sobre feminino, tenta dar aquela aliviada, não faz assim e tal. Você já vê que no próprio tratamento entre o futebol masculino e feminino, você já vê uma diferença. Você já vê que já não é tratado da mesma forma, certo? Para os homens, esculacho. Bom, vamos ver um segundo complemento aqui, Thiago Leifert, que ele vai falar sobre a seleção. E ele faz de forma honesta, ele está tentando dar uma avaliada, vendo a situação que o Brasil tomou aqui, o 6-0, né? Olha, dá uma olhadinha. A seleção feminina fez um amistoso contra uns jogadores lá de Queensland, sub-15. Uma molecada de 14, 13 anos, então, que jogou bola. Um apanhadão lá de Queensland, tipo a seleção da região. Como se fosse, lá, seleção do Vale do Paraíba aqui. Seleção de Queensland. E elas perderam o jogo. Só que ninguém falou. As notícias que saíram era assim, a CBF não divulgou o resultado. Que isso também não é jornalismo. Cara, a gente precisa conversar sobre como uma seleção brasileira feminina, quando as titulares estavam em campo foi 0-0 e depois com as reservas elas perderam de 3-1 para os moleques do Sub-15. A gente precisa conversar disso aí. Isso não é, eu não tô falando pra zoar. Eu não tô falando pra tirar sarro. Não tô falando pra Claro. falar kkk. Eu tô falando, cara, é físico? Será? Eles são fisicamente. Foi a rapidez? Eles são mais rápidos? Eles são mais técnicos? O que acontece? A gente precisa conversar disso aí, cara. Se a gente quer melhorar o futebol feminino no Brasil, a gente precisa entender por que elas perderam, mesmo o time reserva. A seleção brasileira perdeu pro Sub-15 de Queensland, cara. E a gente não conversou. E a gente ignora o assunto. E varrem o assunto pra baixo do tapete e ninguém fala. Pô, cara, não é possível. Imagina se a seleção masculina perde pro Sub-15. Imagina se a seleção masculina pega o Sub-17 do Fluminense e perde. O escândalo que ia ser, o quanto a gente ia cobrar, a gente tem que cobrar. Cobrar para melhorar. Falar, mas não pode cobrar porque é difícil, porque o investimento, tudo bem, mas isso a gente tá falando da bola. Perderam pro Sub-15, cara. Então, veja que ele tá trazendo pontos, ele tá vindo falar de forma honesta, limpa. Caramba, o que tá acontecendo? Vamos, tal. Ele não tá ali para fazer chacota, ele mesmo fala.
Mas uma coisa que ou ele não sabe, ou ele sabe, mas quer que tá trazendo para que as pessoas possam pensar, que é o quê? Velho, aliás, será que a parte física? Sim, é óbvio que a parte física. A parte física é incrivelmente mais desenvolvida nos rapazes. Mesmo um garoto de 15 anos possui uma capacidade muscular, óssea, cardiovascular, cardíaca muito mais forte. E o senso de competição, embora exista nos dois sexos, tanto no homem como na mulher, no homem o senso de competição é ainda mais acirrado quando ele entra em algo. Então, mesmo garotos de 15, 14, 13 anos conseguiram meter um 6-0 na seleção feminina, que essas mulheres que estão treinando há quantos anos mais do que os rapazes. E eu não tô falando aqui, como ele mesmo disse, você tá vendo eu falar em tom aqui de chacota? Eu não tô. Eu tô falando aqui em tom de menosprezando? Também não tô. O que na verdade é chato é a parte jornalística, a parte das pessoas que tentam falar que o futebol feminino é tão bom quanto o masculino. As meninas jogam tão bem quanto o masculino. Marta deveria ganhar o mesmo que Neymar, o mesmo que o Ronaldo Fenômeno, que o Ronaldinho Gaúcho. Como se fossem realmente igual. Não é. O que é chato de verdade é a militância tentando igualar duas coisas que não são iguais. Isso é muito chato. E nós vemos aí nos resultados. Um jogo contra garotos, adolescentes, tomando esse chocolate. E para a parte final, esse terceiro vídeo aqui que eu separei foi da seleção da Suíça, que tomaram 7-1 também de garotos adolescentes ali de 15 anos, uma faixa média ali de 15 anos. A seleção suíça de Alicia Lehmann foi atropelada por 7-1 por meninos de 14 anos de idade antes da sua preparação para a Euro. A seleção suíça feminina sofreu uma derrota por 7-1 contra um time sub-15 do FC Luzern, em um aquecimento decepcionante. Segundo o jornal britânico Daily Mail Sport, essa foi a segunda vez que a Suíça feminina perde para um time sub-15 durante seus preparativos para a Euro 2025, tendo perdido anteriormente por 2-1 para o FC Solihull. Ainda segundo o Daily Mail Sport, imagens da partida viralizaram nas redes sociais e supostamente receberam cerca de 70 mil visualizações no TikTok antes de serem excluídas. A Suíça jogou com um time considerado da segunda linha, com o técnico Pierre Sundgaard utilizando 26 jogadoras ao longo da partida. O porta-voz da Associação Suíça de Futebol, Sven Mikkelson, disse ao portal Blick: "Isso não é comum no futebol feminino, competir contra times juniores. O objetivo é trazer um determinado elemento competitivo. O foco, durante essa fase de preparação, está no aspecto físico. Independente do resultado, esses jogos de treinamento são muito semelhantes aos nossos jogos internacionais em termos de intensidade e quilometragem." Uma coisa aqui que falou aqui no vídeo que não é verdade. O comentarista ele tá falando, comentou ali que acho que é um jornalista, né? Que não é comum perderem para os garotos adolescentes. A gente acabou de ver aqui o vídeo falando da seleção brasileira. Eu já fiz vídeo aqui já falando de outras seleções, como da Austrália, tomando-lhe bronca. Então, não é comum perder, não. Sim, é comum, sim. O negócio é que toda vez que ficam sabendo que é exposto, é vexatório. Provavelmente devem até evitar muitas vezes de fazer esse tipo de jogo treino. Mas é uma coisa que pode acontecer. Assim como o Brasil masculino foi jogar com a Alemanha e tomou 7-1, que foi uma vergonha. O Brasil também não pode jogar com o Brasil. Antigamente, quando o time, a seleção ia jogar contra o Brasil, ele esperava 4 resultados. Ele podia ganhar do Brasil, podia empatar, podia perder ou podia tomar uma goleada. Hoje em dia pensam igual. Hoje o Brasil é que pode tomar goleada, não é verdade? O masculino realmente fez a gente passar muita vergonha, principalmente ali em 2014 com a Alemanha. Mas essas garotas aqui também estão suscetíveis a isso. E passaram. 7-1, 6-0, 5-0. Uma coisa aqui, tirando a militância, 15 anos atrás, eu até gostava de ver um pouco do futebol feminino, da seleção feminina, quando o Marta ia jogar, que ela estava no auge dela. Eu gostava demais. Rapaz, a mulher é um ET.
É tipo o Messi jogando na época do Barcelona, Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eu gostava demais de assistir Marta jogando, mas eu só via Marta. Eu admito que não iria assistir para ver as outras jogadoras, a seleção jogar. Não animava. Não é a mesma coisa depois que você vê um campeonato de alto rendimento, como no masculino, você vai ver uma Champions League. Você assiste uma Champions League, você vai assistir outro campeonato, não é a mesma coisa, né? Mas aí quando você vai ver o feminino, onde as mulheres correm mais devagar, tem menos força e tudo mais, realmente não é. É a mesma coisa de você ver um campeonato internacional, você vê o nacional e depois você vê um estadual, municipal e vê o da várzea, você vai vendo que vai descendo o grau de nível técnico, físico e tudo mais. Agora, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, velho, tem esportes onde as mulheres fazem muito bonito. Muito, que os homens nem praticam, não tem interesse, e alguns que não são tão bonitos, não faz tão bonito como as mulheres. Como, por exemplo, ginástica artística e ginástica rítmica também. Quando tá tendo lá Olimpíadas ou quando tá tendo Mundial, que tá o masculino e o feminino, não ficam esperando para poder ver os homens pulando nas traves, pular em argola, fazer salto. Não estão nem esperando os caras fazerem isso. Eles estão esperando as mulheres fazer, porque é bonito. Ela dando aquelas piruetas lá, aquelas cambalhotas e tudo, e dança pra cá, joga a fita pra cima, joga a bola pra lá. É bonito pra caramba. É bonito de ver. As mulheres, porreta, bota pra quebrar nesse esporte. Quando você vai ver nado sincronizado. Rapaz, é bonito de ver. Ele fica de cabeça pra baixo, joga as pernas pra cima lá, e gira e chora e dá rabo de arraia. É massa. Tem vários esportes onde elas fazem muito bem. Tem um vôlei feminino que é massa. Tem um público enorme no vôlei feminino. Tem handball. Tem outros esportes, certo? Tem vários outros esportes onde as mulheres são muito boas, mas futebol não é um deles. Tem quem goste. Excelente. Continue assistindo, continue dando público. Talvez atraia mais investimento para poder fazer melhorar. Talvez tenha, mas o que não dá é a militância falar que as jogadoras femininas deveriam ganhar como o masculino. Não ganham porque não atraem atenção igual ao masculino. Não ganham a mesma coisa porque os patrocínios não vêm. Por que o patrocínio não vem? Porque não tem público. E por que não tem público? Porque não é tão bom. Só isso. Mas a militância quer empurrar pela abaixo. Que não, que isso. Não é, simplesmente não é. E não vai ser, a não ser que melhorem e atraem mais atenção. Mas, na minha opinião sincera, isso não vai acontecer porque, como falei no começo do vídeo, as condições físicas não são as mesmas, então não vai agradar tanto quanto o masculino. Agora, elas não são tão boas no futebol feminino como os homens, não atraem tanta atenção, que é verdade, mas atraem em outros esportes. Então, bota para quebrar nos outros, atrai atenção lá para os outros esportes. Tem judô, você vê competição feminina lá, tem judô, tem legal, eu gosto também de assistir. Tem judô, taekwondo, tem um monte de esporte, pô. Mas continuam insistindo nos esportes que não são tão boas como se fossem. Infelizmente, não são e não acredito que vão ser. E não tô aqui para fazer chacota nem fazer piadinha, só trouxe fatos da realidade.